Oi, pessoal! Vamos continuar aí a leitura do livro Petroladrões? Hoje eu vou ler da página 376 até a página 404, no capítulo 41, chamado Cala a Boca de 2 bilhões. Nada como amansar o ânimo de deputados e senadores do que dinheiro para emendas parlamentares, tá? Vou ler até esse capítulo aí. Então vamos lá. Cleptocracia em marcha, capítulo 38. Mega escândalo, as investigações do Petrolão extrapolaram as fronteiras brasileiras. 1 ano e meio após o início da Lava Jato, 28 acordos de delação premiada haviam permitido a recuperação de 1,5 bilhão de reais em recursos surrupiados da Petrobras. Procurador da República e coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol estimou em 200 bilhões de reais o montante desviado todos os anos com a corrupção no Brasil. Sugeriu que o montante triplicaria as verbas públicas alocadas em saúde, educação e segurança. Vivemos um momento único e se o perdermos, talvez não tenhamos outro. Por isso é preciso cobrar medidas de combate à corrupção. Até aquele momento, a Lava Jato denunciara 150 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ocorreram 55 pedidos de cooperação internacional. Deltan Dallagnol liderou uma campanha de combate à corrupção. Defendeu medidas duras para criminalizar o enriquecimento ilícito e aumentar as penas dos que fizeram Caixa 2. Propôs responsabilizar partidos políticos e mudar leis com o objetivo de tornar crime hediondo a corrupção de altos valores. Ao menos 16 investigados atuaram como lobistas e operadores financeiros, agindo para dissimular a origem e o destino da propina numa intrincada rede que ligava empresas offshore a contas bancárias em paraísos fiscais. Do Procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, fica a certeza de que nos crimes de lavagem de dinheiro cada vez mais sofisticados é difícil aos órgãos de investigação simplesmente seguir o rastro financeiro dos valores ilicitamente obtidos, pois o dinheiro se perde em um emaranhado de operações sucessivas, muitas vezes envolvendo países diversos, fecha aspas. A Lava Jato extrapolou as fronteiras do Brasil, além das investigações dos Estados Unidos, Holanda e Suíça, países como Itália, Dinamarca, Portugal, Guatemala, Costa Rica e Porto Rico elaboraram pedidos de informação. Todos buscavam a cooperação sigilosa de autoridades brasileiras com o intuito de desvendar crimes relacionados ao esquema da Petrobras. O Petrolão tornou-se um dos maiores escândalos políticos de todos os tempos em nível mundial. Nos Estados Unidos, a Petrobras era alvo de ações no Departamento de Justiça. Suspeitava-se de violação das leis contra a corrupção. Investidores processavam a empresa pela queda no preço das ações, consequência das constantes descobertas de suborno. De outro lado, investigados tentavam melar as apurações. Por exemplo, a construtora Norberto Odebrecht, a maior do Brasil, entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça a fim de impedir a Lava Jato de usar documentos que atestavam o emprego de contas bancárias na Suíça. O Ministério Público Federal identificou pagamentos de 17,6 milhões de dólares da empresa no exterior, dinheiro embolsado por ex-dirigentes da Petrobras. O juiz Sérgio Moro acatou denúncia do Ministério Público Federal contra José Dirceu, do PT de São Paulo, e o transformou em réu com outras 14 pessoas. O ex-ministro foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 15 de setembro de 2015. Conforme a investigação, parte dos repasses ilegais em Engevix Engenharia à diretoria de serviços da Petrobras, comandada por Renato Duque, tinha como destino José Dirceu e o lobista Fernando Moura. Os dois apadrinharam Renato Duque na estatal. A JD Assessoria e Consultoria, de José Dirceu, recebeu comissões de empreiteiras contratadas pela Petrobras. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, também virou réu. Outros denunciados, além de Duque e Moura, João Vacari Neto, Pedro Barusco, Júlio Camargo, Roberto Marques, Júlio César dos Santos e Milton Pascovitch, lobista que recebeu 53,8 milhões de reais em comissões que a Engevix transferiu à Anjamp Engenharia. Em depoimento à Justiça Federal do Paraná, Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, confessou que o ex-deputado Luiz Argolo, do ex-PP da Bahia e ex-SD da Bahia, esteve em seu escritório 5 ou 6 vezes para tratar de pagamentos ilegais entre 2011 e 2014. Argolo estava preso. Ricardo Pessoa detalhou a entrega de recursos intermediados por Youssef nas eleições de 2012. As somas saíram do Caixa 2 da UTC. Do delator em 17 de setembro de 2015, abre aspas. Fiz uma contribuição para o Luiz Argolo de 150 mil reais para o partido. Já era solidariedade, eu acho. Os oficiais foram os 150 mil reais para o partido ou para a campanha dele. O que ele fez em 2012 foi tudo em espécie, 3 ou 4 parcelas que totalizaram 600 mil reais. Eu tinha recurso de Caixa 2 com Alberto Youssef, aliás. Era só dizer para Alberto que ele podia sacar e fornecer para o Luiz Argolo, fecha aspas. O ministro Teori Savasky, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar o envolvimento do deputado juiz Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, no Petrolão. Segundo a acusação de Ricardo Pessoa, o parlamentar recebeu 150 mil reais de Caixa 2. Em delação premiada, Ricardo Pessoa admitiu repasses ilegais de 176 milhões de reais entre 2002 e 2014. O dinheiro foi repassado por meio de contratos simulados ou superfaturados de serviços de terraplanagem, advocacia e consultoria. O dono da UTC disse que recebeu notas fiscais do empresário Adir Assad e do advogado Roberto Trombeta para viabilizar pagamentos. Só a SM Terraplanagem e a Rockstar de Adir Assad teriam emitido notas fiscais frias de 77,5 milhões de reais entre 2007 e 2011. Outros 10 milhões de reais tiveram como destino o ex-deputado José Janelli, do PP do Paraná, e o diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o Paulinho. Estavam vinculados ao contrato na refinaria Presidente Getúlio Vargas, do Paraná.
no Paraná. Em relação às obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Ricardo Pessoa reconheceu pagamentos de 15 milhões de reais ao PT em doações oficiais fracionadas. Tudo acertado com o tesoureiro João Vacari Neto. A propina funcionou como contrapartida a um contrato de 2 bilhões de reais dividido entre a UTC, Odebrecht e a japonesa Toyo Engineering. Além dos 15 milhões de reais a Vacari Neto, Ricardo Pessoa relacionou a entrega de comissões ilegais de 42 milhões de reais a Júlio Camargo, operador ligado a José Disseu, 2 milhões de reais a Pedro Barusco e pouco menos de 5 milhões de reais a Roberto Gonçalves, o sucessor de Barusco na diretoria de serviços. Criminalização do processo político eleitoral. José Lima de Andrade Neto, presidente da BR Distribuidora, renunciou ao cargo em 16 de setembro de 2015. Alegou motivos de saúde. As investigações da Lava Jato já haviam afastado José Jones e Luiz Cláudio Caseira Sanches, diretores da subsidiária da Petrobras. Uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, ao STF, proibia doações empresariais às campanhas eleitorais. A medida diminuiria o caso das eleições e, em tese, reduziria a influência política das empresas nas decisões de políticos e governos. Um duro golpe na corrupção? Havia um problema estrutural, porém. As grandes companhias e conglomerados financeiros e econômicos, bem como as empresas de modo geral, não deixariam de lado os interesses por contratos públicos, obras, prestações de serviços e deliberações de agentes públicos. Como impedir empresários de subornar? Como placar a sede de dinheiro dos políticos? A proibição não levaria ao Caixa 2 como meio exclusivo de fazer contribuições? Haveria espaço para contribuição do narcotráfico? A decisão do STF não criminalizaria ainda mais o processo político eleitoral? O ministro Gilmar Mendes reagiu, implicou o PT no conluio com a OAB e calculou que o esquema engendrado na Petrobras era suficiente para angariar recursos e financiar as eleições do partido até 2038. Para o ministro, a resolução do STF asfixiaria partidos políticos não beneficiados pelos desvios proporcionados pelo Petrolão. Gilmar Mendes ironizou, o partido consegue captar recursos na faixa dos bilhões de reais por contratos com a Petrobras e passa a ser o defensor do fim do financiamento privado da campanha. Eu fico emocionado, me toca o coração, fecha aspas. Segundo o ministro do STF, o PT já dispõe do financiamento público oriundo das comissões indevidas que vieram com o esquema de corrupção. Abre aspas. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado pela Operação Lava Jato é um modelo de governança corrupta, algo que merece o nome claro de cleptocracia, fecha aspas. Em depoimentos à Polícia Federal em Curitiba, Fernando Soares, o Fernando Baiano, implicou o ex-ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo no pedido ilegal de 2 milhões de reais para a eleição de Dilma Rousseff em 2010. Palocci era o coordenador da campanha eleitoral. O dinheiro já fora mencionado na delação de Paulo Roberto Costa. Fernando Baiano participou da conversa com Paulinho, o ex-ministro. Nos depoimentos, a PF, em 14, 15 e 16 de setembro, envolveu o empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Preso, Baiano acertava um acordo de delação premiada. A revista Veja relatou que o pagamento foi combinado com o Dr. Charles, coordenador do Comitê Eleitoral de Dilma Rousseff em Brasília. Tratava-se de Charles Capella, braço direito de Palocci na campanha. Com a eleição de Dilma Rousseff, Palocci tornou-se o principal ministro do governo. Nomeou Charles Capella como seu chefe de gabinete na Casa Civil. Segundo Fernando Baiano, os 2 milhões de reais foram acondicionados numa mala e transportados em um carro blindado a serviço de Alberto Youssef até o estacionamento do Hotel Blue Tree da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Em depoimento de delação premiada, o doleiro confirmara que ele mesmo encheu uma mala de dinheiro e amarrou pacotes de cédulas no corpo para levar a quantia ao hotel. Youssef só não sabia que entregou a soma a um emissário do esquema de Palocci. Em seu relato à PF, Fernando Baiano diz que a reunião com Palocci foi intermediada por José Carlos Bunlai. Como frisou a reportagem da Veja, Bunlai era dos poucos com acesso livre ao gabinete do presidente Lula. Não precisava ser anunciado antes de entrar. Baiano deu detalhes de um golpe de 60 milhões de reais que envolveu a Petrobras. Parte da grana irrigou a campanha de reeleição de Lula em 2006. Bunlai intermediou a negociata. A trama dizia a respeito à operação do navio sonda Vitória 10.000, um negócio de 1,6 bilhão de dólares. O assédio se deu no escritório de Fernando Baiano, no Rio de Janeiro. Participaram da reunião Nestor Severo, diretor internacional, e 2 de seus principais assessores da Petrobras, Eduardo Vaz Costa Musa e Luiz Carlos Moreira. Bunlai estava presente. Os 5 definiram o direcionamento do contrato à construtora Charrim. Numa transmissão relâmpago sem licitação, a Petrobras escolheu a empresa. Durante a reunião no escritório de Baiano, o grupo confabulou o rasteio da propina. Nestor Severo e seus 2 homens embolsariam entre 500 mil e 2 milhões de dólares para facilitar a transação. O dinheiro seria repassado na Suíça por meio de Milton Charrim, da Charrim Petróleo e Gás. Ele usou conta no banco Julius Baer para transferir os valores ao banco Kramer. Conforme o relato da Veja, o PT beneficiou-se da maracutaia para quitar dívida de 60 milhões de reais com o banco Charrim, do mesmo grupo econômico. José Sérgio Gabriel, do PT da Bahia, então presidente da Petrobras, teria dado sinal verde à operação. Veio um pedido do homem lá de cima, justificou. Paira insepulto o caso Celso Daniel. A reportagem mencionou outro episódio cabeludo. Marcos Valério de Souza, o famoso operador do Mensalão, contou que Bunlai apelou ao banco Charrim para subornar com 6 milhões de reais um empresário que ameaçava denunciar Lula e seus ministros José Disseu e Gilberto Carvalho no caso do sequestro e morte do prefeito de Santo André, de São Paulo, Celso Daniel, do PT. O chantagista seria Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, tido como partícipe
do esquema de corrupção em Santo André. O petista assassinado coordenava a pré-campanha eleitoral de Lula em 2002. Para o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, Mensalão e Petrolão originaram-se dentro do Ministério da Casa Civil de Lula, em seu primeiro mandato de 2003 a 2006, como um esquema sistematizado de corrupção com percentuais de propina sobre contratos da Petrobras fixados no seio da administração petista. Abre aspas. Quando falamos que estamos investigando o esquema de compra de apoio político-partidário para o governo federal através de corrupção, estamos dizendo que os casos Mensalão, Petrolão e a Eletronuclear são todos conexos porque dentro deles está a mesma organização criminosa. E no ápice dessa organização criminosa são pessoas ligadas a partidos políticos e não tenho dúvida nenhuma à Casa Civil do governo Lula, fecha aspas. Apontado como lobista do PT, Fernando Moura teve acordo de delação premiada homologado pelo juiz Sérgio Moro. Amigo de José Dirceu, ele relatou pagamentos ilegais de empresas contratadas pela Petrobras às campanhas eleitorais de 2004. 2% dos contratos seguiram aos diretórios petistas e 1% ficaram com Moura. Em depoimento, citou Silvio Pereira, secretário-geral do PT investigado no escândalo do Mensalão em 2005. Abre aspas. A parte do dinheiro destinado ao diretório regional do Partido dos Trabalhadores era entregue em espécie e depois distribuída para as campanhas, que o declarante chegou a voar com Silvio Pereira para levar dinheiro para as campanhas municipais, que nessa viagem Silvio entregou quantias em espécie para representantes dos diretórios regionais do Rio de Janeiro, Vitória e de Fortaleza, que o dinheiro nunca ia direto das empresas para os diretórios regionais, eram operações distintas, fecha aspas. Parceiro de Silvio Pereira, Fernando Moura entrevistou indicados e ajudou a montar a equipe de governo Lula. Confessou que recebeu $10 mil mensais pela nomeação de Renato Duque em 2003. Era uma recompensa por ter descoberto o nome ideal para a poderosa diretoria de serviço da Petrobras. Duque foi encampado por José Dirceu. Em certa ocasião, Silvio Pereira mandou buscar R$350 mil da Camargo Corrêa, relacionada à obra da Petrobras, a propina irrigou campanhas eleitorais do PT em 2004. Em sua delação, Fernando Moura admitiu que embolsou mensalão de R$100 mil no exterior, dinheiro de contratadas da Petrobras. Com isso, manteve silêncio sobre corrupção. O cala-boca funcionou de 2006 a 2010. No período de 2010 e 2012, reduziram-no a R$60 mil mensais. Moura deixou o Brasil em 2005 após dica de José Dirceu. Tinha de cair fora para evitar se complicar com o mensalão. Os dois esquemas vinculavam-se. Delator Eduardo Vaz Costa Musa, ex-gerente da diretoria internacional, implicou o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, no esquema de corrupção. Segundo ele, o parlamentar dava a palavra final nas indicações da diretoria internacional, conforme ele informou João Augusto Rezende Henriques, lobista do PMDB, do depoimento de Eduardo Musa, abre aspas, que João Augusto Henriques disse ao declarante que conseguiu emplacar Jorge Luiz Zelada para diretor internacional da Petrobras com o apoio do PMDB de Minas Gerais, mas quem dava a palavra final era o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, fecha aspas. Em depoimento à CPI da Petrobras em 24 de setembro de 2015, Leonardo Meirelles, ex-sócio de Alberto Youssef, declarou que entregou provas ao Ministério Público sobre transferência de propina a Eduardo Cunha. Jorge Zelada, João Henriques e Eduardo Musa dividiram $31 milhões de propina da empresa chinesa TMT. Em troca, beneficiaram a norte-americana Vantage Drilling no fretamento do navio sonda Titanium Explorer. Eduardo Musa contou que soube da existência do esquema de corrupção em 2006. Atuou na estatal até 2009. Afirmou que João Henriques agia na diretoria internacional controlada pelo PMDB e possivelmente na diretoria de exploração e produção, a mais importante da companhia. O setor, sob comando do PT, ficou de fora das investigações da Lava Jato. Eduardo Musa apontou para o colega Luiz Carlos Moreira, no depoimento em que citou 2 navios sonda contratados pela Petrobras, abre aspas. O tema de pagamento de propina foi apresentado ao declarante por Luiz Carlos Moreira, que mostrou uma planilha de divisão de propinas da área internacional da Petrobras e que nesta planilha estava Pasadena, Petrobras 10 mil e Vitória 10 mil, fecha aspas. Para receber dinheiro do esquema na Suíça, Eduardo Musa usou os bancos Credit Suisse, Kramer e Julius Baer. Lançou mão de empresas offshore para remeter recursos ao paraíso fiscal europeu. Ao confessar seus crimes, comprometeu-se a repatriar $3,2 milhões e a recolher R$4 milhões à Justiça do Brasil. Eduardo Musa reconheceu ainda dispor de $2,5 milhões em uma conta no banco Kramer. Passeio do Panamá a Mônaco. O juiz Sérgio Moro condenou Renato Duque, ex-diretor de serviços, e João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, em 21 de setembro de 2015. Ambos foram sentenciados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Renato Duque cumpriria pena de 20 anos e 8 meses. João Vacari de 15 anos e 4 meses. O magistrado determinou que Duque pagasse multa de R$1,2 milhão, Vacari, então, de R$820 mil. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, contratos da Petrobras relacionados a refinarias e gasodutos geraram R$43,4 milhões de propina à diretoria de serviços, dinheiro confiscado de contas que serviam Duque no Panamá e no Principado de Mônaco. Houve coincidência entre datas de pagamento em contratos da Petrobras e contribuições ao PT. Com o esquema, o partido obteve R$4,2 milhões em doações eleitorais entre 2008 e 2012, R$3,6 milhões ao Diretório Nacional e o restante a diretórios estaduais e municipais. As contribuições compensavam contratos na Petrobras intermediados por Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, executivo da Toyo Setol.
Delator, ele recebeu condenação de 16 anos e 8 meses de prisão. Cumpriria 4 anos em regime aberto, prestando serviço à comunidade. Da sentença do juiz Sérgio Moro, abre aspas. A corrupção gerou impacto no processo político e democrático, contaminando-o com recursos criminosos, o que reputa especialmente reprovável, fecha aspas. Segundo o magistrado, parte dos repasses mensais com o mesmo valor tinha um formato de parcelas de uma dívida e não de doações eleitorais, abre aspas. Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobras, a contaminação da esfera política pela influência do crime, com prejuízos ao processo político e democrático, a corrupção com pagamento de propina de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos e a afetação do processo político e democrático, merece reprovação especial, fecha aspas. Dos 10 condenados, 5 fizeram delação premiada, tiveram as penas suspensas ou as cumpriram em regime domiciliar e aberto Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, Pedro Barusco, Júlio Camargo, Alberto Youssef e Mário Góes. Barusco usaria tornozeleira eletrônica por 2 anos. Teria de permanecer em casa durante as noites e nos fins de semana. Os operadores Adir Assad, Sônia Maria Isa Branco e Dario Teixeiras Alves Júnior receberam sentenças por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Penas de 9 anos e 10 meses a cada um. Começariam a cumpri-las em regime fechado. Em mais uma operação da Polícia Federal, João Augusto Rezende Henriques, lobista do PMDB, e José Antunes Sobrinho, executivo da Engevix, receberam voz de prisão em 21 de setembro de 2015. A Justiça Federal decretou o sequestro de 40 milhões de reais de João Henriques e da Trend Empreendimentos. A Lava Jato acusou de usá-la para lavar dinheiro. Henriques teria repassado 10,8 milhões de dólares ao PMDB em 2009. José Antunes Sobrinho foi denunciado pelo pagamento de 140 milhões de reais em propina. O dinheiro sujo recompensou a contratação de obras na usina nuclear de Angra 3 entre 2011 e 2013. Os valores foram injetados na Aratec Engenharia, controlada pelo então presidente da Eletronuclear, almirante Otto Luiz Pinheiro da Silva. Um militar estava preso em Curitiba. De acordo com as investigações, João Henriques agiu na diretoria internacional durante a gestão de Jorge Luiz Zelada, o sucessor de Nestor Severo. Ambos estavam presos. O lobista teria atuado na intermediação de 31 milhões de dólares em comissões ligadas ao contrato de 1,8 bilhão de dólares do navio sonda Titano Explorer, assinado em 2009. O dinheiro deveria ser entregue em 2 pagamentos de 15,5 milhões de dólares, mas uma briga reduziu o pichuleco a 20,8 milhões de dólares, incluídos os 10,8 milhões de dólares do PMDB. O ex-deputado André Vargas, o ex-deputado André Vargas, ex-PT do Paraná, foi condenado a 14 anos e 4 meses de prisão em 22 de setembro de 2015. O juiz Sérgio Moro sentenciou pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vargas completou-se com dinheiro desviado de contratos de publicidade do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. Ex-secretário nacional de comunicação do PT, Vargas direcionou contratos para a agência Borg Lower. Em troca, recebeu comissões em contas das empresas Limiar e LSI, controladas por ele e Leão Vargas. O irmão foi sentenciado a 11 anos e 4 meses. O publicitário Ricardo Hoffmann a 12 anos e 10 meses. Os procuradores da Lava Jato pediram um bloqueio de 1,1 milhão de reais de André Vargas, acusando-o de embolsá-lo ilegalmente e determinaram o pagamento de igual valor para reparar os danos causados. Segundo a sentença de Sérgio Moro, André Vargas recebeu propina não só no exercício do mandato de deputado federal, mas também da função de vice-presidente da Câmara dos Deputados entre os anos de 2011 e 2014, período em que praticou a maior parte dos fatos criminosos. Em sua sentença, Sérgio Moro lembrou o gesto de André Vargas. Em sessão da Câmara dos Deputados, ele ergueu o punho cerrado de luta revolucionária em protesto contra as prisões de José Disseu e José Genuíno, condenados por crimes relacionados ao mensalão. O episódio afrontou o ministro Joaquim Barbosa, relator do mensalão no STF, do juiz, abre aspas. Ao tempo do gesto, recebia concomitantemente propina em contratos públicos por intermédio da Borg Lower. O gesto de protesto não passa de hipocrisia e mostra-se retrospectivamente revelador de uma personalidade não só permeável ao crime, mas também desrespeitosa às instituições da justiça, fecha aspas. O Planalto aplaude a dispersão. Um banho de água fria na Lava Jato. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Carlos Barroso, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio Mello defenderam o fatiamento das investigações. Alegaram que provas contra a senadora Gleice Hoffmann do PT do Paraná não tinham ligação direta com o esquema da Petrobras. Teori Savasky, responsável por relatar os trabalhos do juiz Sérgio Moro, endossou a medida. Apenas os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes manifestaram-se contra. De Gilmar Mendes, abre aspas. Temos que ter muito cuidado para não fragilizarmos essa discussão. É a mesma forma de agir, procedimento, atores e autores que participam das negociações. Temos um método de atuar que se revela em todos os casos. Qual a diferença entre o petrolão e o eletrolão? Fecha aspas. Sérgio Moro reagiu da sentença de condenação de João Vaqueri Neto, abre aspas. O fato é que a dispersão das ações penais, como pretende parte das defesas para vários órgãos espalhados do judiciário no território nacional, foram sugeridos nessas e nas diversas ações penais conexas, destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília, não serve à causa da justiça, tendo por propósito pulverizar o conjunto probatório e dificultar o julgamento, fecha aspas. Do procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, ao criticar o desmembramento das investigações, tirando-as em parte da força-tarefa da Lava Jato, baseado em Curitiba, abre aspas.
O que queremos mostrar é que não estamos investigando a Petrobras, estamos desvelando a compra de apoio político partidário pelo governo federal por meio de propina institucionalizada nos órgãos públicos, fecha aspas. Abre aspas novamente, Mensalão, Petrolão, Eletronuclear, são todos eles conexos, porque dentro deles está a mesma organização criminosa. No ápice dessa organização estão pessoas ligadas a partidos e, não tenho dúvida, a Casa Civil do governo Lula, fecha aspas. A decisão de desconcentrar a Lava Jato foi aplaudida no Palácio do Planalto. Afinal, ficava diluída a tese do mega esquema de corrupção interconectado. É fato que diferentes organizações criminosas incrustadas no Estado brasileiro trataram cada uma de se locupletar com a bandalheira, mas havia uma conexão à medida que o comando político do país anuiu e, mais que isso, organizou na prática o sistema criminoso a partir da Petrobras. Por sorteio, coube ao ministro Dias Toffoli o caso do Gleice Hoffmann. A parte, citando o ex-vereador do PT, Alexandre Romano, seguiu a Justiça de São Paulo. Rodrigo Janot, procurador-geral da República, não gostou, abre aspas. Existe uma operação com os mesmos atores, os mesmos operadores econômicos. Não estamos investigando empresas nem delações, mas uma enorme organização criminosa que se esprairou para os braços do setor público, fecha aspas. Ao comparar o Petrolão a um dos maiores, se não o maior caso de corrupção no mundo, Gilmar Mendes alertou para o provável objetivo das defesas dos investigados. Pretendiam tirar as apurações de Curitiba e evitar a continuidade das investigações em outros lugares do Brasil. Do ministro, abre aspas, é bom que se diga em português bem claro, fecha aspas. O STF autorizou a abertura de inquéritos em 22 de setembro de 2015 para investigar o ministro Luiz Mercadante do PT de São Paulo e o senador Aloysio Nunes Ferreira do PSDB de São Paulo. Os dois eram suspeitos de lavagem de dinheiro e de fraudar eleições com dinheiro de caixa 2 do empresário Ricardo Pessoa. A Justiça do Maranhão decretou em 24 de setembro de 2015 a prisão preventiva de João Abreu, ex-secretário estadual da Casa Civil. Policiais não o localizaram, foi dado como foragido. A Justiça bloqueou 3 milhões de reais de João Abreu. Ele teria recebido a soma para garantir o pagamento de um precatório de 110 milhões de reais à empresa Constran do grupo UTC. Além de João Abreu, respondiam pela maracutaia Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopes, Adarico Negromonte Filho e Marco Antônio Ziegert. O Marcão, apontado como elo entre o grupo de Youssef e o governo do Maranhão, comandado na época por Rosiana Sarney do PMDB. Rafael Ângulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, mulas de Youssef, receberam a acusação de viajar ao menos 3 vezes ao Maranhão para levar propina ao esquema. João Abreu reclamou da falta de R$1 milhão. Já vimos que Youssef seguiu a São Luís para resolver o problema. Enquanto recebia voz de prisão no hotel, Marcão escaparia com dinheiro sujo. Capítulo 39. Eduardo Cunha, um autor desinibido. Acumulavam-se indícios e provas contra uma das figuras de prol do PMDB, partido notório pelo número de investigados. A situação de Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, complicou-se com o acordo de delação premiada de Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano. Operador do PMDB no esquema de desvio da Petrobras, ele declarou que Cunha embolsou $5 milhões. Corroborou o depoimento de Júlio Camargo, que também denunciou o político por receber os $5 milhões de propina. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o dinheiro ilegal foi subtraído do contrato de $1,2 bilhão entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries, da Coreia do Sul, para o fornecimento de navios sonda. Júlio Camargo fez o repasse entre 2007 e 2012. Baiano ajudou-o, detalhando que Eduardo Cunha recebeu aproximadamente $5 milhões em dinheiro vivo no seu escritório da Avenida Nilo Peçanha, no centro do Rio. Entregou a soma em 5 ou 6 parcelas a Altair Alves Pinto, um faz-tudo do deputado. Cunha também recebeu crédito de R$300 mil em horas de voo nos jatos a serviço de Júlio Camargo. Só deu tempo de gastar R$122 mil referentes a 10 viagens. A casa caiu. Se já não bastasse, João Augusto Rezende Henriques, outro operador do PMDB, preso pela Lava Jato, já confessou em 25 de setembro de 2015 que transferiu dinheiro a Cunha em pagamento pela compra da parte de um bloco de exploração de petróleo pela Petrobras na costa do Benin, oeste da África, 4 anos antes. Mais um acerto indevido que envolvia Cunha. João Henriques declarou à Polícia Federal que abriu a empresa Acona em uma conta no Banco BSI na Suíça para pagar a comissão. O repasse foi uma solicitação de Felipe Diniz, filho do ex-deputado Fernando Diniz do PMDB de Minas Gerais, morto em 2009. João Henrique só soube que o beneficiário do dinheiro era Cunha quando suas próprias contas ficaram sob investigação e sofreram bloqueio no país europeu. O operador relatou como contratou o empresário brasileiro Idalécio de Oliveira, dono da área de grande potencial de exploração no Benin. Abre aspas. Era perto da Nigéria. A Nigéria era a maior produtora de óleo da costa da África. Eu peguei, o contratei e o custo foi meu. Geólogos que eu conhecia. Eles avaliaram e falaram que a área era ótima. Combinei com o Idalécio que ganharia um success fee. Se a gente conseguisse vender, dividiria os lucros. Vendemos a área para a Petrobras, que pagou em torno de $15 milhões. Como veremos, é muito mais dinheiro. Fecha aspas. Como veremos, é muito mais dinheiro. Uma amostra de como costumavam decidir as coisas no governo do PT, o deputado Fernando Diniz, então presidente do PMDB de Minas Gerais, convidou João Augusto Rezende Henriques para ser diretor internacional da Petrobras.
uma solução para a crise que afastou Nestor Severo. O PMDB tentou endossar João Henriques no Ministério da Casa Civil sob o comando de Dilma Rousseff. Não deu, preferiram Jorge Zelada para o cargo. Segundo o delator Eduardo Vasco Costa Musa, João Henriques era ativo na diretoria internacional, mantinha influência e indicava funcionários do setor, inclusive o próprio Jorge Zelada, afinal nomeado para a posição estratégica com o apoio do PMDB mineiro. Abre aspas. Mas quem dava a palavra final era o deputado federal Eduardo Cunha, fecha aspas, frisou Eduardo Musa. Na escalada de denúncias, o Ministério Público da Suíça enviou ao Brasil, em 30 de setembro de 2015, autos da investigação que apurava crimes cometidos por Cunha. Vasculharam seus depósitos durante 5 meses. Autoridades suíças desconfiaram do brasileiro porque ele aparecia como beneficiário de contas secretas. O artifício era comumente usado por quem escondia informações sobre a origem e destino do dinheiro ilegal. É possível que a degradação da atividade política no Brasil jamais tenha chegado a níveis tão baixos em tempos de normalidade democrática. Como aceitar a passividade dos deputados indiferentes, em sua maioria, à realidade de que eram presididos por um político reiteradas vezes apontado como corrupto? Por que não reagir e afastaram-no do cargo? Cunha e parentes apareciam como beneficiários de 4 contas na Suíça. 5 milhões de dólares foram bloqueados. O rastreamento deu-se a partir dos depósitos de João Henriques. O deputado abria empresas de fachada em paraísos fiscais. As offshores eram titulares das contas, não as pessoas. Da assessoria do procurador-geral da Suíça, Michael Lauber. Abre aspas. O escritório do Procurador-Geral da Suíça confirma que abriu um processo criminal contra Eduardo Cunha sobre a base de suspeita de lavagem de dinheiro, ampliando em sequência para corrupção passiva, fecha aspas. Importante mencionar trecho do depoimento de Eduardo Cunha, CPI da Petrobras, em 12 de março de 2015. Abre aspas. Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda, fecha aspas. Na declaração de Justiça Eleitoral em 2014, Cunha informou um patrimônio de 1,6 milhão de reais. Em sua única conta bancária no Brasil, havia 21 mil reais. Palavras do deputado. Deveria ser caçado por quebra de decoro. Não dispunha de autoridade moral para continuar à frente da Câmara, fecha aspas. Da Câmara, fecha aspas. Não, esqueça as aspas. Uma das contas na Suíça trazia como beneficiários Cunha e sua mulher, a jornalista Cláudia Cordeiro Cruz. O político abriu o escândalo ao governo federal, com o qual se disse rompido. Apontou um improvável conluio entre o procurador-geral Rodrigo Janot, o Palácio do Planalto e o PT. A confusão servia aos dois lados. O Ministério Público da Suíça informou em 6 de outubro de 2015 que Eduardo Cunha foi notificado sobre o bloqueio de suas contas naquele país. Mas o deputado tentou reverter o congelamento de depósitos e manobrou com advogados para evitar o envio de dados bancários ao Brasil. A Suíça adotou o mesmo procedimento com Pedro Barusco. Em março de 2014, ele tentou efetuar sem sucesso transações bancárias. Suas contas estavam sendo monitoradas, foi avisado e o dinheiro bloqueado. O banco Julius Baer anunciou o bloqueio de 2,4 milhões de dólares depositados em nome de Cunha e de parentes da Suíça. Ativos em dólares e francos suíços estavam aplicados em fundos de investimento. Além de Cunha e de Cláudia Cordeiro Cruz, a publicitária Daniele Cunha, filha do deputado, aparecia como beneficiária da Dinheirama. Daniele Cunha, aliás, prestava serviço na Câmara dos Deputados para Hugo Mota do PMDB do Paraíba, presidente da CPI da Petrobras. A assessoria do parlamentar tratou de divulgar o pagamento a Daniele de R$ 3.500 mensais, saía do bolso de Hugo Mota sem o uso de verbas oficiais. Não havia dúvidas. O Julius Baer entregou extratos de documentação de abertura das contas, formulários preenchidos e assinados, cópias do passaporte diplomático de Eduardo Cunha e comprovantes de endereço. A papelada encaminhada à Procuradoria-Geral da República no Brasil chegou em 7 de outubro de 2015. Reação de Cunha no mesmo dia. Reitero o que eu falei na CPI da Petrobras. Cunha fechou 2 das 4 contas da Julius Baer em abril de 2014, um mês após o início da Lava Jato. As outras 2 contas, abertas em 2008, permaneceram ativas. Registravam como endereço do beneficiário a residência do deputado na Barra da Tijuca, no Rio. A data de nascimento coincidia com a de Cunha. A assinatura do beneficiário também. Dos telefones de contato entregues ao Julius Baer havia até um dos planários do Planalto. Como se Cunha integrasse a alta cúpula do governo federal. O dossiê da Suíça indicava que o contrato da Petrobras no Benin, de 34,5 milhões de dólares, alimentou as contas da família Cunha no país europeu. 3 meses após o negócio, em 2011, João Henriques fez 5 repasses de 1,3 milhão de francos suíços, 5,1 milhões de reais, para a conta atribuída a Cunha. Em 7 anos, Cláudia Cruz gastou 1 milhão de dólares, pagou cartões de crédito, academia de tênis nos Estados Unidos, instituição de ensino na Espanha, Filha da jornalista Gabriela Morim também se beneficiou da Dinheirama. Segundo a fase da documentação em poder do Julius Baer, em 2007, Eduardo Cunha já disporia de patrimônio de 16 milhões de dólares. A fortuna vinha de aplicações financeiras e de investimentos no mercado imobiliário do Rio, principalmente em terrenos da Barra da Tijuca. Os depósitos nas contas de deputados somaram o equivalente a 31,2 milhões de reais de 2007 a 2015. Os saques efetuados 15,8 milhões, valores de outubro de 2015. De acordo com as autoridades da Suíça, houve movimentação intensa entre as 4 contas. Não deu para calcular quanto dinheiro gastaram. Fizeram depósitos e retiradas em dólares, francos suíços e euros. Para a Procuradoria-Geral da República no Brasil, não havia dúvidas. As contas no exterior eram produto de crime. O Ministério Público da Suíça procurou rastrear o caminho da propina. Após a Petrobras depositar os 34,5 milhões de dólares na conta da CBH de Idalécio de Oliveira, o dono do campo de petróleo africano repassou 31 milhões de dólares à Lusitania
Lusitânia Petroleum, outra empresa de sua propriedade. De lá, injetou 10 milhões de dólares em conta bancária de João Henriques. A Offshore Orion SP de Cunha recebeu o 1,3 milhão de francos suíços. O deputado tinha outras duas offshores na época, a Triumph SP e a Netherton Investments. A principal delas, acho que é Triumph SP e a Netherton Investments. A principal delas, ou conta-mãe, com sede em Singapura. Era controlada por outra empresa, a PVCI. As contas operadas no banco suíço Julius Baer receberam dinheiro de contas de custódia, algumas registradas inicialmente no Merrill Lynch International. Funcionava como contas de passagem, dificultavam o rastreamento. Jesus.com, até isso. Conforme as investigações, a Netherton Investments teve 5 testas de ferro. A estratégia dissimulava o verdadeiro beneficiário, como diretoras, mulheres de Singapura e da Austrália. Em março de 2015, pouco antes do bloqueio, a australiana seria substituída pelo inglês Joseph McBurney, morador de Singapura. Já a conta de Netherton, no Julius Baer da Suíça, foi aberta por um argentino e o uruguaio Luiz Maria Pitaluga, também mencionado na abertura de uma conta secreta a Nestor Severo, na Suíça. Eduardo Cunha acertou com Julius Baer o envio das correspondências bancárias para o endereço nos Estados Unidos. Alegou que o serviço postal era inseguro no Brasil. Manteve conta no Merrill Lynch nos Estados Unidos por 20 anos. Numa declaração, Julius Baer justificou que desejava trabalhar na Suíça e por isso abriria contas bancárias naquele país. A Triumph SP foi constituída em Edimburgo, na Escócia, por meio de um escritório em Douglas, capital da ilha de Man, paraíso fiscal britânico. Tratava-se de um trust ou conta de confiança movimentada por terceiros com a finalidade de não expor o beneficiário do dinheiro. Eduardo Cunha chegou a justificar que desejava trust para os filhos. Na prática, procurou garantir que os valores ali depositados ficassem anônimos. O giro do dinheiro dificultou o rastreamento. Na quarta conta, em nome da Offshore Copec, Cláudia Cruz aparecia como beneficiária. Recebeu 12 repasses da Triumph SP no total de $1 milhão. A jornalista adorava torrar dinheiro. A grana de Cunha circulou por 23 contas em Singapura, na Suíça, Estados Unidos e Benin. Não foi declarada a Receita Federal no Brasil. Os jornais estamparam que as empresas Jesus.com e C3 Produções de Cunha e da mulher serviram de abrigo para o registro de 8 automóveis do casal. O mais caro, um Porsche Cayenne de 2013, valia R$430 mil. Segundo o depoimento de Fernando Baiano, em 10 de setembro de 2015, Eduardo Cunha usou o mesmo expediente que o PT em 2012. Pediu propina na forma de doação eleitoral. Baiano disse que a solicitação ocorreu durante a crise para fazer Júlio Camargo pagar o acerto vinculado a contratos de navios sonda. Da delação premiada, abre aspas. Júlio Camargo começou a dizer que estava tendo dificuldade para disponibilizar o dinheiro em espécie para pagar Eduardo Cunha, que então o depoente sugeriu que Júlio Camargo fizesse uma doação oficial para Eduardo Cunha ou para o PMDB, que esta ideia em verdade partiu do próprio Eduardo Cunha. Júlio Camargo disse que não tinha como fazer a doação em razão dos limites de faturamento, doação impostos pela legislação eleitoral, fecha aspas. No auge da crise, o ex-presidente Lula foi a Brasília, com a missão de salvar o mandato de Eduardo Cunha. Em troca, pretendia impedi-lo de abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Lula e o presidente da Câmara tinham algo em comum, ambos desejavam a destituição do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo. Responsabilizavam-no por não controlar a Polícia Federal. O objetivo da dupla, travar as investigações do Petrolão. Dilma Rousseff protegeu o ministro. De Cunha, abre aspas. Se eu for bem tratado, pode ser que tenha boa vontade com o governo, mas se não for, posso tomar minha decisão mais rápido, fecha aspas. O PT considerava Cunha fera ferida, capaz de tudo. Lula trabalhou para barrar a investigação contra o deputado no Conselho de Ética da Câmara. Enquanto Lula articulava em Brasília, o Supremo Tribunal Federal autorizou mais um inquérito contra o deputado. O ministro Teori Savasky acolheu o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 15 de outubro de 2015. Além de Cunha, o Ministério Público Federal mirou sua mulher, Cláudia Cruz, e a filha, Daniele Cunha. O foco desta vez, os fundos na Suíça. A família responderia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para complicar, veio a público o trecho do depoimento de Fernando Baiano a procuradores da Lava Jato. Ele afirmou que entregou pessoalmente entre 1 e 1,5 milhão de reais em dinheiro vivo no escritório de Cunha, no Rio, em outubro de 2011. O faz-tudo, Altair Alves Pinto, recebeu a grana. Era uma parcela dos $5 milhões vinculados ao navio sonda contratados pela Petrobras. Baiano mantinha um telefone celular exclusivo para tratar de negócios. Usava-o para falar com Cunha. O deputado mandou até um e-mail com tabela do que foi pago e do que ainda tinha que ser pago. A presidente engole sapos. A situação de Dilma continuou difícil. Surgiram novas evidências de que os 7,5 milhões de reais doados à sua campanha pela UTC Engenharia estavam ligados ao contrato da Petrobras. Valmir Pinheiro, executivo da UTC, mencionou resgates e sugeriu que pagamentos da petroleira compensavam contribuições políticas. Na mensagem escrita a Ricardo Pessoa, o RP, dono da UTC, ele usa PB para se referir à Petrobras. RP, posso resgatar o que fizemos de doações essa semana? Tá pesado e não entrou um valor da PB que estava previsto para hoje, mais ou menos 5 mm. A reação do empresário e a resposta de Valmir Pinheiro. Ok, pode, você não resgatou nada ainda, certo? Essa semana já foi 6,35 de contribuição e não resgatamos nada. 9 meses após tomar posse em seu segundo mandato, Dilma Rousseff engoliu uma reforma ministerial para manter o poder. Rifou o governo para Lula e Eduardo Cunha. O deputado Celso Panceiro, do PMDB do Rio de Janeiro, conhecido como pau-mandado de Cunha na CPI da Petrobras, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia.
O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, outro nome próximo a Cunha, o novo ministro da poderosa pasta de saúde, substituiu Arthur Quioro, sei lá, do PT de São Paulo. Lula aprovou. A presidente curvou-se a Lula, tirou da estratégica Casa Civil o fiel aliado Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, que retornou ao Ministério da Educação. Em seu lugar, pôs Jacques Wagner, do PT da Bahia, o preferido de Lula para o cargo. Promovido do Ministério da Defesa, Lula viu-se fortalecido no Palácio do Planalto com a nomeação de Ricardo Bezoini, do PT de São Paulo, na Secretaria de Governo e a manutenção de Edinho da Silva, do PT de São Paulo, na Comunicação Social. Com a reforma, em 2 de outubro de 2015, Dilma Rousseff eliminaria 8 ministérios, conseguiu segurar José Eduardo Cardoso na Justiça, procurou apoio de opinião pública ao anunciar a redução do próprio salário de seus ministros em 10%. Valores brutos iriam de R$ 30.934,70 para R$ 27.841,23. Refém do PMDB, a presidente entregaria R$ 100 bilhões do orçamento de 2016 aos 7 ministérios conferidos ao partido. O principal era o Ministério da Saúde, nas mãos de Marcelo Castro. Gente, eu só vou marcar isso daqui, porque isso aqui é importante, tá? Eu vou destacar isso daqui, tá? Vou escrever aqui, ó. Importante. A empreiteira Jurema dos irmãos do ministro recebeu quase 250 milhões de reais em contratos com o governo federal entre 2012 e 2015. Engordou 36 milhões de reais com verbas do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, órgão do Ministério dos Transportes, em 2010. O superintendente do DENIT na época, Sebastião Ribeiro, era cunhado de Marcelo Castro. O cerco a Dilma Rousseff prosseguiu. Se as denúncias contra Eduardo Cunha enfraqueciam o movimento em defesa do impeachment, o Palácio do Planalto sabia que o presidente da Câmara dos Deputados não titubearia em deflagrar o processo de cassação como forma de tirar de si próprio o foco do noticiário político e as denúncias de corrupção. Se encaminhasse o pedido de impeachment, por outro lado, Cunha se tornaria descartável, inclusive aos adversários do PT. Poderia ser cassado ou, ao menos, perder o poderoso cargo de presidente da Câmara dos Deputados. A maior parte da oposição oportunista manteve-se calada. Resumo da história: os principais atores políticos conservavam uma relação de amor e ódio, sustentavam um acordo tácito, ou espúrio, se o leitor preferir. Apesar de anunciar formalmente o rompimento com o governo do PT, Cunha sentou momentaneamente em cima dos processos de impeachment, impediu sua tramitação, trabalhou para sobreviver politicamente. Em troca, o PT faria corpo mole no Conselho de Ética e não moveria uma palha para destituí-lo da presidência da Câmara. Asqueroso o final de mais uma CPI para investigar a corrupção na Petrobras. Não prorrogaram os trabalhos, trataram de blindar Eduardo Cunha, reduzindo uma fonte de desgaste ao presidente da Câmara. O deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, leu seu relatório em 19 de novembro de 2015. Nenhum político citado. Segundo o petista, não havia provas contra Cunha. Nada, nem informações que comprometessem José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva ou Dilma Rousseff. Após 8 meses de trabalho, o relator propôs mudanças na legislação das delações premiadas. Luiz Sérgio defendeu o dispositivo para impedir acordos de colaboração com a Justiça a quem fosse preso durante as investigações. Atacou conclusões da Lava Jato. Em especial, criticou entendimentos de que doações oficiais da campanha serviram como forma de lavar dinheiro do Petrolão. Foi uma anti-CPI. Seu presidente, deputado Hugo Mota, do PMDB do Paraíba, manifestou-se, falou de relacionamento com Eduardo Cunha, abre aspas, sou amigo do presidente, mas tem 2 semanas que não falo com ele para evitar ilações, fecha aspas. 4 dias após a CPI livrar a barra do presidente da Câmara, o ministro Teori Savasky do STF negou o pedido de Eduardo Cunha para que o inquérito sobre os depósitos na Suíça tramitasse em segredo de justiça. Mais políticos no centro da crise. Conforme Fernando Baiano, os senadores Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, e Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, dividiram propina de um contrato de navio-sonda alugado pela Petrobras. Ambos ocupavam os cargos respectivos de presidente do Senado e de líder do governo petista no Senado. Ratearam a propina estimada entre 5 milhões e 6 milhões de dólares com o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, e o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, ligado ao senador José Sarney, do PMDB do Maranhão. Os pagamentos foram providenciados pelo lobista Jorge Luz, homem de confiança de Renan Calheiros e de Jader Barbalho entre 2006 e 2008. Delcídio Amaral ainda teria embolsado 1,5 milhão de dólares na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O dinheiro foi supostamente gasto em sua campanha ao governo do Mato Grosso do Sul em 2006. Trecho do depoimento de Fernando Baiano, no qual o delator tratou da contratação do navio-sonda Petrobras 10.000, um negócio de 586 milhões de dólares. Rendeu 15 milhões de propina. 15 milhões de dólares de propina. Baiano mencionou Nestor Severo, diretor internacional nomeado por Lula em 2003. Abre aspas. Que Delcídio e Silas disseram a Severo que era necessário dar apoio para a campanha de Delcídio, filiado ao PT, e de Renan Calheiros e Jader Barbalho, ambos do PMDB, que em troca os referidos políticos do PMDB passariam a dar sustentação a Severo, que até então Nestor Severo prestava contas para Delcídio, fecha aspas. Baiano chegou a se encontrar com os 4 políticos de uma só vez, a fim de combinar o acerto. Em certa ocasião, pegou carona até a sede da Petrobras no Rio, no automóvel de luxo de Jorge Luz, abre aspas. Inclusive se chegou a comentar na Petrobras que o Mercedes-Benz de Jorge Luz estava preparando muito na Petrobras, fecha aspas.
parando muito na Petrobras, fecha aspas. Jorge Luz e o filho Bruno Luz teriam pagado Renan Calheiros no exterior. As operações envolveram um gerente dos bancos PKB e Pictet da Suíça. O deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, participaria dos repasses ao senador. Quando as parcelas do suborno finalmente foram quitadas, Nestor Severo e os políticos agraciados reuniram-se no jantar comemorativo em Brasília. Fernando Baiano deu sua versão para a estratégia de pressionar as multinacionais Mitsui e Samsung. Em 2010, as empresas haviam interrompido repasses de propina que funcionavam como contrapartida e contratos de construção de navios sonda para a Petrobras. Segundo Baiano, ele debateu o problema com Cunha. Reuniu-se na casa e também no escritório do político no Rio em 2011. Cunha tomou a decisão de usar a Câmara dos Deputados para fazer requerimentos com pedidos de explicação sobre os negócios que envolviam o lobista Júlio Camargo. Deu certo. Os pagamentos recomeçaram e Cunha embolsou $5 milhões. Eduardo Vaz Costa Musa entrou na Petrobras na década de 70. Transferido para a diretoria internacional em 2006, engrossou o ciclo da corrupção. Investigado pela Lava Jato, fez acordo de delação premiada. Confessou que recebeu propina do contrato do navio sonda Vitória 10.000 com Nestor Severo e Luiz Carlos Moreira, outro gerente da estatal. Os pagamentos seriam sido efetuados pela Charrin Engenharia com o aval do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Eduardo Musa admitiu que embolsava parcelas no valor de $48 mil em depósito da offshore Casablanca International Holding, ligado ao grupo Charrin. Usou conta do Julius Baer na Suíça. Recebeu ainda pelas offshores Deep Black Drilling, Black Gold Drilling e Leaf Drilling, vinculados a Charrin. Musa disse que Bernardo Freiburgaus, foragido da Lava Jato, cuidou da sua grana na Suíça. Capítulo 40, no olho do furacão. O cerco a Lula, as andanças do amigo Bunlai, o filho do ex-presidente mencionado em repasse milionário. O Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada de Fernando Falcão Soares em 9 de outubro de 2015. Ameaça a Lula. O operador do PMDB da diretoria internacional da Petrobras, Fernando Baiano, afirmou que deu R$2 milhões ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente. Segundo Bunlai, disseram ao delator, o dinheiro iria para uma nora de Lula. A propina veio de um acerto que envolveu a companhia de construção naval OSX do empresário Ike Batista. O objetivo de Fernando Baiano era conseguir que a Sete Brasil contratasse a OSX para explorar o pré-sal. Para tanto, pediu ajuda a José Carlos Bunlai. Ponto. Influente, o pecuarista amigo providenciou a reunião entre Lula e o presidente da Sete Brasil, João Carlos de Medeiros Ferraz. O encontro ocorreu no Instituto Lula, em São Paulo. Bunlai mantinha relacionamento de proximidade com Lula desde a campanha que elegeu o petista presidente da República em 2002. A negociação com a Sete Brasil não avançou, mas Bunlai pleiteou R$3 milhões, uma comissão. Baiano forjou um contrato e repassou R$2 milhões. Ouviu do pecuarista que o dinheiro seria usado para uma nora de Lula para pagar dívida de um hotel. De um imóvel, aliás. Ações de José Carlos Bunlai estreitaram laços entre PT e PMDB, ao menos a divisão de propinas. Um segundo delator indicou que Bunlai participou de maracutaia na usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Luiz Carlos Martins, ex-diretor da Camargo Correia, declarou que o suborno alcançou quase R$160 milhões. PT e PMDB levaram R$65,2 milhões cada. Graças a contratos em Belo Monte, Bunlai dividiu R$29 milhões com outro lobista. Bunlai atuava como uma espécie de avalista dos negócios do grupo Charrin. Em troca do contrato de operação do navio sonda Vitória 10.000, por exemplo, aceitaria repasse de R$5 milhões para Nestor Severo, diretor internacional, e 2 gerentes da Petrobras, Eduardo Musa e Luiz Carlos Moreira. Apesar de a Charrin não dispor de experiência na exploração de petróleo em águas profundas, a Deep Black Drilling, LLP, a contratou para operar o navio sonda durante 10 anos, por $1,5 bilhão. O rateio da propina foi combinado entre Bunlai, Severo, Musa, Moreira e Fernando Baiano no escritório do último no Rio. O pagamento dos $5 milhões envolveria Fernando Charrin. Os repasses ilegais irrigaram pelo menos 2 contas bancárias no Uruguai e uma terceira na Suíça. Coordenador da Lava Jato, procurador da República Deltan Dallagnol, estimou em reunião do Congresso Nacional do Ministério Público que os prejuízos com o esquema de corrupção na Petrobras chegariam a $20 bilhões. $20 bilhões. Calculou em cerca de R$10 bilhões as propinas e em outros R$10 bilhões o sobrepreço nas obras. Defendeu as delações premiadas, Abre aspas. Antes da primeira colaboração, era uma investigação de R$26 milhões. Depois das colaborações, temos uma investigação envolvendo mais de R$10 bilhões. Com a homologação da delação, Fernando Baiano cumpriria o total de 1 ano de prisão em regime fechado. Depois, 1 ano em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Progrediria para o semiaberto e em 2017 poderia dispensar a tornozeleira. Pelo acordo, Baiano perderia R$8,5 milhões depositados em suas contas bancárias. Desembolsaria outros R$5 milhões em multas e entregaria à justiça uma casa em Trancoso, na Bahia. O cerco a Lula. Reportagem da revista Veja descreveu que a ex-primeira-dama Marisa Letícia esteve no Guarujá, em São Paulo, para pegar as chaves do apartamento de luxo da família Lula da Silva em meados de 2014, ainda no início das investigações da Lava Jato. O triplex na Casa das Astúrias compunha-se de 3 quartos, suíte, 5 banheiros, dependências para empregados, sala de estar, sala de TV, varanda gourmet e área de festas com sauna e piscina na cobertura.
Os Lula da Silva decidiram modificar a planta. Introduziram um escritório e um elevador privativo para ligar os 3 andares. As obras ficaram por conta da OAS, empreiteiro investigado no Petrolão. A reportagem sublinhou o sigilo das reformas. Fechaduras na porta do apartamento deveriam ser trocadas todas as semanas. Nos dias de visita, os operários abandonavam os serviços para não perturbar a vistoria dos proprietários. O segredo caiu por terra quando os vizinhos reconheceram Marisa Letícia e Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha das dependências do condomínio Solares. Com o caso nos jornais, veio à tona que as obras no triplex foram solicitadas por Lula ao então presidente da OAS, Léo Pinheiro. O imóvel readequado e decorado virou um abacaxi nas mãos dos Lula da Silva. A família não teria sossego. Lobista de primeiríssima classe. A Polícia Federal rastreou mensagens nos computadores da Odebrecht. Um e-mail punha Lula como intermediário de transação entre a construtora e o governo da Namíbia. A Odebrecht tinha interesse nas obras da hidrelétrica de 800 milhões de dólares, aliás, no país africano. 800 milhões de dólares. O presidente Lula receberia o presidente da Namíbia, não sei pronunciar esse nome aqui, Hifikepunye Pohamba, em Brasília. Executivo da Odebrecht, Marcos Wilson mandou e-mail a Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento. Corria a quarta-feira de 11 de fevereiro de 2009, abre aspas. Miguel, se você estiver hoje com os presidentes Lula e da Namíbia, é importante que seja informado sobre esta negociação e, se houver oportunidade, manifestar sua confiança na capacidade desta multinacional brasileira chamada Odebrecht, fecha aspas. Miguel Jorge participou da reunião e respondeu ao e-mail de Marcos Wilson. Chamou Lula de PR, uma abreviatura do presidente. Abre aspas. Estive e o PR fez o lobby. Aliás, o PR da Namíbia é quem começou. Disse que será licitação, mas que torce muito para que os brasileiros ganhem, o que é meio caminho andado, fecha aspas. 3 dias antes, Marcelo Baio Odebrecht, presidente da construtora, manifestou-se sobre a reunião dos 2 chefes de Estado. Um e-mail a outros diretores citou Alexandrino Lecar, executivo da Odebrecht, abre aspas. Entendo que pode ser uma boa oportunidade em função da nossa hidrelétrica. Seria importante eu enviar uma nota memória via Alexandrino com eventualmente algum pedido que Lula deve fazer por nós, fecha aspas. Lula deixou a presidência da República no fim de 2010, mas manteve a posição de lobista. Em 13 de março de 2013, viajou em avião fretado pela Odebrecht a Malabo, capital da Guiné Equatorial. Há 36 anos, Teodoro Obiang Mbazogo governava o país africano. Não sei pronunciar esse nome. O brasileiro mantinha boas relações com o ditador. História contada na revista Época. Segundo a reportagem, Lula agiu como o mais poderoso lobista do Odebrecht. Não usou meias palavras. Reuniu-se com o vice-presidente da Guiné Equatorial, Ignácio Milantang, e falou como um homem de negócios. A revista reproduziu um telegrama reservado da embaixadora do Brasil em Malabo. A missiva de Eliana da Costa e Silva Puglia foi enviada ao Itamaraty. Abre aspas. Lula citou então o telefonema que dera ano passado ao presidente Obiang sobre a importância de se adjudicar obra de construção do aeroporto de Mongomoyen à empresa Odebrecht. Este aeroporto servirá às cidades de Mongomo, terra de Obiang, e à nova cidade administrativa de Oyala. Fecha aspas. A reportagem da Época apontou que Lula, investigado por tráfico de influência internacional, marcou reuniões ainda no exercício de presidente da República, entre chefes de Estado africanos e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Após visitar a Guiné Equatorial, Lula seguiu para Accra, capital de Gana. O presidente do país, John Dramani Mahama, pediu um financiamento de $1 bilhão. Da mensagem diplomática caminhada ao Itamaraty, abre aspas. O ex-presidente Lula disse acreditar que o BNDES teria condições de acolher a solicitação da parte ganense e, nesse sentido, intercederia junto à presidenta Dilma Rousseff, fecha aspas. 4 meses depois, o BNDES liberou $202 milhões para Odebrecht e Andrade Gutierrez construir uma rodovia em Gana. Perguntado se Lula agiu de forma apropriada, o ex-ministro Miguel Jorge, que ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração do BNDES, respondeu, abre aspas, se o lobby é feito sem nenhum interesse de lucro pessoal, todo ex-presidente e ex-ministro deveriam usar sua influência em favor das empresas de seu país. Lula, por exemplo, cobra cerca de $200 mil para dar uma palestra para cerca de 300 pessoas sem promover um produto específico, enquanto o ex-presidente americano Bill Clinton cobra cerca de $300 mil, fecha aspas. Questionaram Miguel Jorge sobre o repasse da Odebrecht a Lula, como pagamento por palestras realizadas em países onde a construtora recebeu financiamento do governo brasileiro via BNDES. Resposta do ex-ministro, abre aspas. Aí é uma avaliação que não é tão fácil de fazer, fecha aspas. Parênteses para o filho caçula. Luiz Cláudio Lula da Silva, o caçulo de Lula. O relato faz jus a um parênteses nas investigações da Lava Jato.
Vamos à Operação Zelotes da Polícia Federal. Durante o governo Lula, a medida provisória 471 prorrogou incentivos fiscais de 1,3 bilhão de reais ao ano, em benefício do setor automobilístico. Apurava-se um esquema de lobby e suborno que precedeu o ato normativo assinado pelo presidente favorável a certas montadoras. O caso foi reportado pelo jornal O Estado de São Paulo. Conforme a Polícia Federal, lobistas receberam 36 milhões de reais com o intuito de corromper agentes públicos e viabilizar a norma legal que interessava à indústria de automóveis. Antes da publicação, a MP passou pelas mãos da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e de sua secretária executiva, Erenice Guerra. Deu certo. Lula autorizou a prorrogação do prazo de desconto do imposto sobre produtos industrializados em 13 regiões do país, de acordo com os fabricantes, em novembro de 2009. Estendeu o incentivo fiscal de 2011 a 2015. Um dos escritórios investigados por intermediar o negócio foi o Marcondes e Maltoni Empreendimentos, de Mauro Marcondes Machado. Vinculado exclusivamente ao setor automobilístico, o Marcondes e Maltoni fez 6 repasses de R$400 mil no total de 2,4 milhões de reais à LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio Lula da Silva. Detalhe, a empresa do filho do presidente atuará apenas na área esportiva. Relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, já detectaram movimentações suspeitas de 6,2 milhões de reais em outra empresa do setor de transporte de esportes, a Touchdown Promoção de Eventos Esportivos, também em nome de Luiz Cláudio Lula da Silva. A assessoria de Luiz Cláudio informa que a edição da MP 471 ocorreu em 2009, enquanto a contratação da LFT aconteceu 5 anos depois, em 2014. Não forneceu pormenores de serviços prestados. Na prática, porém, o benefício fiscal bilionário ainda vigorava em 2014. Para os padrões do Brasil, justificaria a comissão. Além disso, houve mais medidas provisórias. O escritório SGR Consultoria Empresarial também foi investigado. O advogado José Ricardo da Silva, dono da empresa, mandou e-mail intitulado Parlamentares ao sócio Eduardo Gonçalves Baladão. Pelo jeito, alguns políticos andavam sedentos. A mensagem de 29 de dezembro de 2009. Abre aspas. É importante que eles entendam que não é conveniente que os acertos sejam feitos sempre de imediato. As receitas e as retiradas devem obedecer a um fluxo normal pertinente com as atividades do escritório. Se não for assim, as prestações de serviço serão de difícil justificativa, entende? Veja se você consegue explicar essa situação para eles com tranquilidade, fecha aspas. José Ricardo da Silva acrescentou para que não pairasse dúvida, abre aspas. É preciso que eles entendam que não somos carregadores de carga, somos profissionais prestadores de serviço visando a prospecção e o desenvolvimento de negócios de interesse de todos, ok? Fecha aspas. Problemas de saúde. De volta a Lava Jato. Colaboradores de Lula fizeram chegar à imprensa que o ex-presidente estava contrariado com o amigo José Carlos Bunlai. Segundo o que plantaram nos jornais, Lula deu R$200 mil para ajudar cada uma das suas 4 noras a comprar os próprios apartamentos. Bunlai usara indevidamente o nome do ex-presidente ao pedir dinheiro a Fernando Baiano para uma delas. Provavelmente se tratava da Renata, mulher do primogênito Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Lula foi apresentado ao pecuarista Puzeca do PT, candidato ao governo do Mato Grosso do Sul em 2002. Logo, Bunlai emprestou a fazenda para Lula gravar programas de televisão de sua campanha eleitoral. Vitorioso, o petista o chamou para desfrutar de churrasco no Palácio da Alvorada. Bom amigo, Bunlai passou a viajar na ala reservada a Lula no avião presidencial. Outros empresários ficaram espremidos da segunda classe do Aero Lula. Estou acabando. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Bunlai disse que conhecia as 4 noras de Lula, mas não sabia se alguma delas comprou um apartamento. O pecuarista negou ter feito negócio com Lula, abre aspas. Sou amigo dele, sou amigo de festa, de almoço, de aniversários, mas negócio? Não tenho negócio com ele, nenhum negócio que envolva o presidente Lula, fecha aspas. Fernando Baiano afirmou em delação premiada que o almoço no restaurante Tatine, no Jardim Paulista, em São Paulo, precedeu uma reunião no Instituto Lula entre o ex-presidente da República e João Carlos de Medeiros Ferraz, presidente da Sete Brasil, no primeiro semestre de 2011. Bunlai, Ferraz e Baiano combinaram como proceder. Do depoimento de Baiano, abre aspas. Bunlai orientou João Carlos Ferraz sobre o que falar a Lula, fecha aspas. Ferraz, Eduardo Musa e Pedro Barroso confessaram em diferentes delações premiadas que os contratos da Sete Brasil coroavam os jogos de cartas marcadas. 1% dos valores abasteciam os cofres do PT. Conforme o relato de João Carlos Ferraz, a Fernando Baiano, o ex-presidente da República foi amável no Instituto Lula e assumiu o compromisso de dar mais velocidade aos assuntos na Sete Brasil. Houve ainda o segundo encontro do Instituto Lula, dessa vez com a presença de sindicalistas da indústria naval. Com o pagamento, Bunlai receberia 50% da propina repassada pela OSX. O negócio não prosperou, mas uma das reuniões serviu para Bunlai dizer que estava sendo pressionado a quitar a tal dívida imobiliária de uma das noras de Lula. Pediu o adiantamento de R$3 milhões à comissão da OSX. Embolsou R$2 milhões de Fernando Baiano por meio de nota fiscal fria emitida pela empresa de locação de equipamento São Fernando. Bunlai reconheceu o recebimento, mas de apenas R$1,5 milhão. Alegou que a quantia foi emprestada por Baiano e usada para pagar os empregados de suas fazendas. Contou que contratou Baiano, queria que ele o ajudasse a vender uma termoelétrica. Em troca, prometeu uma comissão milionária. Precisava de recursos urgentes, porém, segundo a versão, Baiano dispunha de crédito em empresas ligadas à OSX, para a qual prestava serviços, e concordou com o empréstimo a Bunlai. Não houve um contrato de empréstimo para materializar a operação, só a palavra de Bunlai.
Bonlai. O pecuarista jamais devolveu a soma, mas justificou em entrevista, abre aspas. Fiquei de devolver o dinheiro para ele, tive um problema de saúde muito sério, fecha aspas. Enquanto as fotografias de Bonlai tomavam conta dos jornais, a revista Veja publicou em 17 de outubro de 2015 que Lula possuía conta bancária recheada com 27 milhões de reais. Já a semanal Época informou que o ex-presidente recebeu 4 milhões de reais da construtora Norberto Odebrecht por 10 palestras no exterior. A reação de Lula veio na forma de um reforço nas pressões do PT pela destituição do ministro José Eduardo Cardoso do PT de São Paulo. Afastamento suspeito de uma juíza. O ministro Teori Savasky, do STF, concedeu habeas corpus e livrou Alexandre Alencar da prisão do Paraná. O executivo da Odebrecht, amigo de Lula, ficaria impedido de deixar o país e de entrar em contato com outros investigados no Petrolão. Ao mesmo tempo, Marcelo Bahia Odebrecht, presidente da construtora, sofreu 2 novas acusações da Lava Jato. Ao lado dos executivos Márcio Faria, Rogério Araújo e César Ramos Rocha, todos presos já havia 4 meses, Marcelo Odebrecht foi denunciado por 64 crimes. Conforme a acusação, a construtora pagou 137 milhões de reais ilegais em 8 obras da Petrobras, incluindo o complexo petroquímico do Rio de Janeiro e a refinaria Abreu e Lima. O suborno teria ocorrido entre 2004 e 2011. O juiz Sérgio Moro acatou as acusações da Força Tarefa e determinou a abertura de uma nova ação penal em 19 de outubro de 2015. Decretou a terceira prisão preventiva consecutiva de Marcelo Odebrecht. Para espanto de muitos analistas, o cabeça da maior empreiteira do país continuaria a morfar na cadeia. O executivo César Ramos Rocha foi solto. Em seu despacho, Sérgio Moro escreveu não vislumbrar a viabilidade de medidas cautelares como alternativa à prisão preventiva de Marcelo Odebrecht. O risco à investigação e à instrução decorre de condutas subreptícias, destruição e interferência na colheita das provas, assim como o risco à aplicação da lei penal, dissipação de ativos como remessas ao exterior e movimentação no exterior de ativos criminosos. Não há como controlar essas condutas com medidas alternativas. Vale destacar e-mails interceptados pela Polícia Federal. Rogério Araújo, diretor da Odebrecht, enviou mensagem a Marcelo Odebrecht em julho de 2014. Referiu-se a uma suposta declaração da então presidente da Petrobras, Maria da Graça Força, do PT do Rio de Janeiro. Ela teria dito que não defenderia o antecessor José Sérgio Gabriel do PT da Bahia, porque o diretor do abastecimento, Paulo Roberto Costa, o Paulinho, se beneficiou enquanto o diretor de serviço, Renato Duque, levou o dinheiro para o partido. Odebrecht respondeu a mensagem de Araújo em um e-mail. Tratou Paulinho como PR, abre aspas. Ela quer detonar o PR? Não apenas não ajudar, como atacar? Isso é suicídio, só vai prejudicar o governo e empresa, fecha aspas. Em depoimento do juiz Sérgio Moro, em 21 de outubro de 2015, o doleiro Alberto Youssef falou da dificuldade de receber propina da Odebrecht, abre aspas. Sempre tinha uma encrenquinha com a Odebrecht, pediam desconto, diziam que a obra tinha sido ganha no aperto, que não tinha condições de pagar, fecha aspas. Teori Savasky negou pedido de liberdade a Marcelo Odebrecht e a seus 2 executivos presos. Da decisão em 22 de outubro de 2015, abre aspas. A prisão está justificada em razão da sua posição de liderança, na condição de presidente das empresas do Grupo Odebrecht, em tese, orientando as supostas atividades criminosas dos demais correios, assim como em razão de sua atuação específica em fatos que revelam fortes indícios de interferência nas colheitas de provas durante as investigações, fecha aspas. A Operação Zelotes provocou uma crise sem precedentes entre Lula e Dilma Rousseff. Em movimento conjunto, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal fizeram uma ação de busca e apreensão na sede da LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio Lula da Silva, em 26 de outubro de 2015. Lula ficou furioso. Conforme os repórteres Kátia Seabra, Gustavo Uribe e Valdo Cruz, da Folha de São Paulo, o ex-presidente indignado responsabilizou Dilma Rousseff. A operação na empresa do filho demonstrava desgoverno ou pior, uma prova de que Dilma orientou seu ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a unicamente protegê-la, mesmo que ele, Lula, tivesse de pagar o preço. Lula se diz convencido de que a presidente da República permitia investigações contra ele com o intuito de se preservar. Dilma Rousseff demonstrava falta de pulso firme no comando da Polícia Federal, agiu para destruir a economia, o PT, e agora tratava de acabar com o legado de Lula. Será que Dilma Rousseff iluminou intencionalmente os problemas de Lula para esconder os seus e se safar? Ou será que o Lula tratou de acusá-la para ele sim tentar desviar as atenções que recaíam sobre si? Ao autorizar a ação da Polícia Federal, a juíza Célia Regina Bernardes, da 10ª Vara Federal em Brasília, justificou que a Marcondes e Maltoni, empreendimentos especializados em manter contatos com a administração pública, estava sendo investigada por receber 16,8 milhões de reais de empresas ligadas à Mitsubishi e à Hyundai para viabilizar a medida provisória 627 de 2013 no interesse da indústria automobilística. Ao mesmo tempo, de forma suspeita, a Marcondes e Maltoni repassou quantia milionária à firma de marketing esportivo do filho de Lula. Ressalte-se, a RFT não possuía funcionários e tinha jeito de empresa de fachada. Dona da Marcondes e Maltoni e amigo de Lula, desde a década de 80, Mauro Marcondes foi preso durante a operação. Ele atuava como consultor e lobista das montadoras em prol do setor automotivo. Nas paredes de seu escritório mantinha fotografias em que aparecia ao lado de Lula. Nas greves do ABC Paulista, que revelaram Lula como líder sindical no final da década de 70, Mauro Marcondes era diretor da Volkswagen e representante do sindicato patronal das fábricas de automóvel. Os dois estreitaram o relacionamento na época. Nos primeiros meses de 2013, já no início de seu governo, Lula recebeu Marcondes no Palácio do Planalto.
Esse chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, o Gilbertinho, também surgiu para a política na região do ABC. Acusado de agir em conluio com Marcondes na aprovação da MP 471, sofreu interrogatório da Polícia Federal. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no primeiro mandato de Dilma Rousseff, admitiu encontros com Marcondes durante a administração Lula, reconheceu o recebimento de presentes do lobista para 2 de suas filhas, mas negou que embolsou propina. A malandragem é deles, que na hora de vender para as empresas, podem falar que precisaram pagar. Quando você recebe as pessoas, não sabe o que elas vão fazer com aquilo. Havia o fato, porém, Luiz Cláudio Lula da Silva embolsou 2,4 milhões de reais da Marcondes e Maltoni, de Mauro Marcondes, da juíza Célia Regina Bernardes, ao autorizar a prisão de Marcondes, abre aspas. Conclui em cognação sumária que o grupo criminoso atua para exonerar créditos tributários e comprar legislação que beneficia grupos empresariais privados há pelo menos 6 anos, o que permite dizer que se trata de pessoas para quem o crime é meio de vida, sendo imprescindível a decretação de sua prisão preventiva para interromper o ciclo delitivo, fecha aspas. Luiz Cláudio Lula da Silva e a mulher Fátima Cassaro moravam em apartamento de 158 metros quadrados situados nos Jardins, uma das melhores regiões de São Paulo. O casal não pagava aluguel. O imóvel pertenceu a Mito Participações da mulher e das filhas do advogado Roberto Teixeira, padrinho de Luiz Cláudio e outro amigo de longa data de Lula. Na década de 90, Roberto Teixeira emprestou um imóvel para Lula morar em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O político não pagou aluguel por quase 8 anos. O advogado ficou conhecido na época, protagonizou escândalo de corrupção com recursos de prefeituras controladas pelo PT. Em relação ao apartamento dos Jardins, o imóvel estava em nome da Peabody Trade, antes de pertencer à família de Roberto Teixeira. A offshore, com sede no paraíso fiscal das Bahamas, tinha ligações com o setor uruguaio, André Neumann. Ele vinha a ser marido de Maria Beatriz Braga, dona de empresas de ônibus na região do ABC. A empresária ficou conhecida como Rainha da Catraca. Uma construtora de sua propriedade detinha contratos com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho PT. O prefeito era político muito próximo de Lula. A juíza Célia Regina Bernardes foi afastada da Operação Zelotes. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Assim como eu falei, o próximo capítulo vai ser o 41, cala a boca de 2 bilhões. Nada como amansar o ânimo de deputados e senadores do que dinheiro para emendas parlamentares, tá? Então, vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, tá? E até a próxima. Falou!